Para uma história cultural de Paraty, de 1945 a 2019. Maria Isabel. Eu tive o privilégio, de nascer em Paraty. Nasci na Fazenda Bananal, morei lá até os 8 anos, e aí era a idade de estudar, a gente vinha morar na cidade. Mas já tínhamos casa no centro histórico, inclusive aqui na esquina, que era a casa dos meus antepassados paternos, e era a nossa casa de cidade. E a fazenda me encantava. Eu sempre me senti feliz de ter nascido num lugar que eu teria escolhido para nascer, que é Paraty. A natureza, esse contato com a natureza, as cachoeiras. E quando eu vim a Paraty, além desse mistério todo que envolvia a cidade, a cidade, eu digo que ainda era povoada com os fantasmas, Eu tinha curiosidade, vontade de entrar em todos os casarões meio abandonados, porque era cheio de história e estava muito recente ainda aquele passado. E outra coisa que me encantava quando eu vinha para Paraty era o mar. Então, esse conjunto todo, dessa natureza toda, esse centro histórico, era maravilhoso. E a mamãe, ela tinha todas as funções de uma mulher no padrão tradicional da mulher e ainda o outro lado. Ela ficou viúva muito cedo, ela administrava a fazenda, na época fazia farinha de mandioca, e eu não sei, ela era uma sumidade, porque a nossa casa era impecável. A fazenda produzia, era quase que, eu acho que era autossuficiente. Era o sabão, era os animais, era tudo. A gente tinha o leite da cabra, a farinha de mandioca, tudo que a terra produzia. Arroz, nós tínhamos arroz da fazenda, tinha uma beneficiadora, o feijão, era tudo da fazenda. E ela ainda era mãe. E conseguiu lidar, ela ficou viúva, já era ela que administrava, porque meu pai já estava adoentado, há um tempo. E um mês depois que ela ficou viúva, nasceu o Samuel, meu irmão caçula, e ela dava conta de tudo. É impressionante. Paraty ficou isolado, devido quando mudou, não era mais um porto, a Rota do Ouro. O declínio econômico devido a essa mudança e a abolição da escravatura, que eu digo que é esse ditado, há males que vêm para bem, foi o que preservou, Então, nessa época, Paraty foi descoberto, era o acesso muito precário pela Paraticune, uma estrada que tinha que ser com jipe ou a lancha da carreira. E eram poucas as pessoas que se aventuravam aqui, que não tivessem uma ligação com a cidade ou parentesco. E aí Paraty foi descoberto por um grupo de artistas. E foi muito bom. Foi um momento cultural de Paraty. Em realidade, eu nunca pensei que eu fosse montar o Alambique. Não é alguma coisa que eu sonhei, que eu queria, que... Foi o desenrolar das coisas. Eu estava morando no sítio, eu comprei o sítio que eu moro hoje, eu acho que foi em 83, quando teve uma inflação muito grande, as pessoas vendiam o que tinham e aplicavam o dinheiro para viver de juros. Eu sou, literalmente, uma pessoa que sempre tive pé no chão. Para mim, dinheiro é papel. Em 87, eu mudei para lá. As 3 filhas maiores não queriam ir, a Isabelita já morava em São Paulo, estudando, a Maria e a Mabel estavam morando em Paraty, como ainda tinha uma casa na Ponte Branca, elas ficaram morando lá, já estavam trabalhando, e no sítio não tinha energia elétrica, não tinha estrada. Aí eu fui com a Maíra e a Marisa. A Maíra tinha 6 para 7 anos, e fui morar lá.
o meu transporte é uma trilha, era bem fechadinha, que nós fazíamos a pé. Eu adorava, eu fazia a cavalo, a pé, vi muitas vezes a Paraty de canoa-remo e voltava. Para mim era tudo mágico, maravilhoso. E tinha um barco que era o meu transporte, né, para coisas maiores. Montei o alambique, aproveitando o declive para não usar bomba, não usar energia elétrica. Eu usava o motor a diesel para tocar o engenho. O meu primeiro engenho eu comprei do seu Ormindo, lá da Praia do Engenho, né? E foi assim, eu comecei aí na parte de cima, moía a cana chegava, só a cana própria. No piso intermediário era a sala de fermentação e mais embaixo a parte de destilação. Logo assim que eu comecei a fazer cachaça, eu não contei. Eu montei o alambique em 94. 94, aí eu só testei o equipamento. Nasceu a Maia, que é a minha sexta filha, e ela nasceu com síndrome de Down. Eu fui me ocupar dela. Em 96 eu comecei a fazer cachaça. E em 96, assim que eu comecei, eu tive muita ajuda do seu Pedro Peroca, que ele fez cachaça na Fazenda do Fundão até 1959. A cachaça do Peroca, que na época era considerada a melhor cachaça. E ele estava já com uma certa idade, cansado, e sentia saudade até dos aromas do engenho, aquela coisa viva da fermentação. Ele foi um mestre para mim. Até hoje, talvez eu acho que seja a única aqui que ainda prepara o fermento caipira da maneira como se fazia antigamente, uma receita do seu Pedro, né? E me ensinou a destilar, a perceber sensorialmente as partes, né? O que a gente chama de cabeça, corpo, cauda. Claro que eu uso um decímetro, né, um alcoômetro, mas se quebrar eu faço e faço direitinho, porque sensorialmente você percebe pelo visual, pelo aroma, quando está passando de uma fase para outra. Então eu tive essa sorte e sou muito fiel a isso. O que é sucesso na vida? Eu faço o que eu faço. Eu não vou modificar porque de sucesso, nem vou usar etiquetas para mostrar que tem sucesso. É um jeito de ser que é autêntico, é verdadeiro, não é aspirando um reconhecimento. Eu faço o melhor que eu posso, dentro das minhas condições, e com respeito a todos os meus valores, sabe? Não tem essa coisa de fazer um bom negócio, de ter um sucesso, vou fazer isso, vou investir nisso, no marketing, assim. Eu não faço isso. Eu vou vivendo a minha vida, está suficiente para eu viver. Diz que você não vai carregar nada. Então é importante o que você deixa aqui como legado e não o que você carrega, que você não vai carregar.